Pastor Paulo, sua opinião sobre o tema, quando alguém pergunta, pastor, Deus tem quantos nomes? Deus tem vários nomes, qual é a resposta? Quando alguém pergunta se Deus tem vários nomes, ou qual é o nome de Deus, aliás, eu tenho me dedicado ao longo de pelo menos 10 anos em escrever acerca do nome de Deus. A gente não vê muito isso, nem na teologia judaica. Inclusive, queria chamar a atenção sobre essa questão. Na teologia judaica, a gente não tem uma ênfase com relação ao nome de Deus. Você vê uma ocultação, na verdade. É justamente isso que o senhor falou. Por exemplo, tem nome, é guardado, tramita em segredo, né? Então, tramita em segredo dos rabinos, né? Nem segredo de justiça, porque não é revelado. Eu acho até 2 obras aqui sobre o judaísmo, doutrina judaica, né? David Goldberg e John D. Heiners, Judeus e Judaísmo, uma obra, por exemplo, que ela não vai trabalhar essa questão, fala tudo sobre a ideia da teologia, principalmente o judaísmo defendendo a imortalidade da alma nessa obra aqui, dentro do judaísmo. Também Dan Cohen-Shirvok, Judaísmo, essa obra, tem várias, eu em casa tenho umas 20, 30 obras sobre a doutrina ou sobre o judaísmo, não trabalham essa questão do nome de Deus. E qual é a minha resposta? Na sala de aula, e aqui quem é meu aluno sabe, dos seminários que a gente leciona, isso é abordado em teontologia, o nome de Deus foi revelado nas Escrituras, é um único nome, é o tetragrama, mencionado em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus revelou esse nome a Moisés. Mas a gente precisa discutir algumas questões, e uma das questões é a seguinte: a primeira coisa é que rabino não tem exclusividade do nome de Deus. Verdade. Porque o nome de Deus antecede os arraiais de Israel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, vai falar que Sete teve um filho e o seu nome Enos, né? Em hebraico Enos. E ali começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa palavra aqui no original, o verbo, dá a ideia de clamar, dá a ideia de gritar, dá a ideia de chamar. E alguns especialistas do Novo Testamento, e aí eu cito essa obra Teologia do Antigo Testamento de Ralph L. Smith, dentro dela vários outros especialistas vão trabalhar a ideia de que um dos nomes, Shields, né, Von Rad, Eicherot e várias outras autoridades do Antigo Testamento dizem que o nome do Eterno já era conhecido fora dos arraiais de Israel. Então essa ideia de rabino patentear o nome de Deus como se fosse segredo e só eles têm, a gente já precisava começar a trabalhar daqui essa questão. Então, para mim, respondendo e entregando ao senhor, Deus tem um único nome, esse nome é o tetragrama sagrado, e é baseado nisso que nós vamos decorrer ao longo do programa. Pastor Marcelo. Muito bom. Eu achei muito interessante, professor Paulo Henrique, também é um estudioso e um excelente professor. Eu penso que nós vamos cair aqui na problemática da pronúncia do nome. Porque se o Eterno revelou o seu nome, né? Que o Mira Gamerman, quando esteve aqui, rabino ortodoxo, que estudou em Jerusalém, não sei se o César se lembra, ele nem usou a expressão Yud, Rei, Vav, Rei. Ele usa assim, Yud, Kei. Ele substitui. Exatamente, Vav, Rei. Ele quer dizer... que fala Elohim ao invés de Elohim. Isso, então. Exatamente. E eu fico assim, eu tento mergulhar, porque quando nesse texto, querido professor Paulo, Moisés pergunta ao Eterno, Eterno, tudo bem, o senhor quer que eu vou falar com o faraó? Que nome eu falo? Deus não fala o nome ali. Deus diz... Ani, R-E, Asher, R-E, né? Esse R-E, esse Aleph aí é prefixo de futuro, né? Então, literalmente eu serei o que serei, eu fui o que sempre eu fui, e eu continuarei a ser aquele que sempre eu fui. Então, veja que Deus não revela o seu nome. É muito interessante isso, que até a tradição judaica que o nosso professor Paulo citou, quando o faraó pergunta, qual é o nome, quem é o Deus que me enviou aqui? Ele disse, Ani, R-E, Asher, R-E. Conta-nos nos Midrashims, nas pregações dos rabinos, que quando Moisés falou este nome, faraó caiu do trono. Porque faraó, sabemos que não é nome, é um título. E aí ele chama os magos da sua corte
e diz aos magos: vai lá no catálogo dos nossos deuses e procura o RE Asher RE. E os magos foram e começaram a procurar. Rap, deus do Nilo. Ect, deus Arã. Sacarob, deus dos insetos. Apis, deus touro. Ísis, Horus. Chegaram à seguinte conclusão: Faraó, não encontramos este nome do RE Asher RE. Moisés está do outro lado. Quando ouve essas palavras, e Faraó o inquire: Moisés, não encontramos o nome do RE Asher RE. Agora, pasme você a resposta que Moshe Rabbeinu deu a Faraó: Faraó, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo pelos séculos dos séculos? Então, Deus, pastor César, ele não revela o seu nome. Nós sabemos que ele é o autoexistente, ele é o eu sou, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que sempre foi. Então eu penso que saber o nome de Deus é domesticá-lo, e nós vemos isso hoje no Brasil. Qualquer pessoa que achar o nome de Deus, uns diz que é Yahu, outros diz que é Yahushua, outros diz que é Yahweh, outros diz que é Javé, outros diz que é Jeová. Qual é este nome? Qual é este nome que nós temos aqui muita reverência em falar dele? Pastor Paulo. Então, pastor Marcelo, a questão é a seguinte: se a gente decorrer pelas palavras que o senhor menciona, nós teríamos que mudar o nome do debate. Foi o que aconteceu no primeiro debate que nós tivemos na música, no Vejam Só, e eu não gostaria que fosse para esse lado. Sim. A discussão não é qual é o nome de Deus, a discussão é se Deus tem vários nomes ou não. Eu acredito que o senhor faz uma leitura equivocada, dizendo que Deus não revelou o seu nome, partindo do princípio de de Êxodo capítulo 3, ali quando Moisés pergunta de fato o nome. Porém, eu vou anteceder um pouco e trabalhar Gênesis capítulo 4, versículo 26, que o nome, na verdade, inclusive, parece que os israelitas já sabiam que nome era esse, porque Moisés tem uma preocupação de perguntar que nome ele vai falar, como se fosse uma espécie de senha, não apenas aos israelitas, mas também ao faraó. Mas Gênesis capítulo 4, versículo de número 26, diz assim: o Lachet Ganhu e o Lad Ben Vaikra et Shimon Enush as Ruhal Likrobshen. E aqui que eu quero trabalhar justamente essa questão que o senhor trabalha, tá? Mas qual é a pronúncia? Qual que é o argumento que o senhor usa? O senhor usa o argumento do seguinte: como nós vamos pronunciar o impronunciável? Na verdade, não é que é impronunciável. E o argumento também de que o tetragrama seja impronunciável, porque o hebraico, em tempos remotos, no surgimento áureo do hebraico, na Golden Age, na Era de Ouro, ele não tinha vogais, o nekudá ou nekudot. Antes de existir um alfabeto falado, antes de existir um alfabeto escrito, existia um alfabeto falado chamado Al-Rabit Seradim. Esse alfabeto, o fato de não existir a nekudá transcrita no texto, não significa que ela não era pronunciada. Então, quando o hebraico vai perdendo a sua força, né, depois dos exílios, aquilo que era pronunciado começou então a ser vocalizado. Então você tem o texto massorético. Aqui tá tudo bem, todo mundo já sabe. Então o argumento de que o texto não tem a vogal não significa que a vogal não era pronunciada, né? A gente parte daqui. Sim, mas aí também tudo isso aí todo mundo concorda até então. Certo? Não é que ele, mas o argumento dele é o seguinte: o fato de ninguém falar o nome e não saber porque não tinha vogal. Então como você vai pronunciar o tetragrama sem vogal? É esse argumento que ele usou, eu tô contrapondo. Tá, mas você disse isso? Porque eu não sei se ele disse que não tinha vogal. Não, é que ele deixa eu tentar explicar, depois ele pode até corrigir. Esse vem do outro debate, inclusive o senhor até levantou essa questão. Não dá para pronunciar o impronunciável, não tinha as vogais ali, então não tem pronúncia. Aí ele levanta a ideia de que pegaram o final das vogais de Elohim, de Adonai, e colocaram ali para tentar achar uma pronúncia mais próxima. Esse é o argumento. Então, mas pastor Paulo, com muito respeito, você leu maravilhosamente o Gênesis 4, 26, mas você não leu o nome. Eu queria que você lesse para mim. Eu parei no nome justamente para argumentar essa questão. Tá bom. O senhor tá com o texto de Gartense ou o texto Não tô, vou tentar achar pelo meu celular. Não, porque é o seguinte, se for para ler do jeito que tá aqui, eu sou como hebraísta. Qual texto vocês estão trabalhando? Gênesis 4, 26. A leitura do Êxodo 4, de 4, 26 aqui, o que nós temos? Um Yod, um Tserê,
um Re. O que mais? Um Vav, um Kametzpatá e um Re. Como que ficaria essa leitura aqui? Porque assim, só para o senhor entender, eu não estou dificultando, o nome aparece aqui. Quem escreveu, vamos trabalhar a tradição judaica que fala que Moisés escreveu o texto do Gênesis. Então, partindo do princípio que foi Moisés que escreveu o texto, o nome do Eterno é esse nome aqui. E a ideia, começaram-se a invocar o nome do Senhor. Então é Senhor que lê o nome? Não. Eu estou dizendo, quando começaram a se invocar o nome do Senhor, era esse nome aqui. Porque invocar aqui, o verbo clamar, invocar, chamar, gritar, tá no perfeito do Kal. E o perfeito do Kal, o sujeito, no caso, os sujeitos aqui, eles invocavam, ou seja, concluíram a ação de chamar o nome do Senhor. Shields chama a atenção de que antes da queda, Deus descia, estava sempre com eles ali no jardim, mas depois da queda existia uma necessidade da invocação do nome para trazer a ideia da presença. E é por isso que quando em Êxodo 3, 14 e 15, ele fala o meu nome, e aí ele fala Erre, Asher, Erre, né, o tetragrama, denota a presença. Então, trabalhar a ideia do significado. Qual o significado do nome do Eterno? É a presença. Eu estarei com você, fica tranquilo, eu serei com você. Foi com os profetas, foi com todo mundo, né, que ele chama ali. Então, o tetragrama aparece aqui. Qual que é a dificuldade que esse nome não era conhecido, não era pronunciado ou não era falado? Por que se tem um segredo por volta do nome? Qual a dificuldade? Reverência eu também tenho. Peraí, mas vamos lá. Vai envezando inegavelmente para um assunto técnico, né? Sim, não tem jeito. Vamos lá. O senhor está dizendo que você está usando o texto da Stuttgartense, que é uma Bíblia alemã, enfim, ela é referência no mundo inteiro e tudo mais, porém ela é recente em vista da escritura do texto. O texto não tem vogal. Certo? Qual é o argumento em cima das vogais das Nekudot que aparecem aqui no 4.26? Eu não entendi o seu argumento, porque você está lendo o texto no 4.26, lá, Bishem, e aí aparece o nome. Aí você está colocando aqui as Nekudot, você está colocando aqui o Tsere, o tal. Do jeito que está aqui no texto da Stuttgartense. Sabemos que o texto original não tinha. Certo. Ok. Mas entendi, qual que é o seu argumento? Então, em cima disso, você quer fazer a pronúncia agora? É isso? Não, a questão é a seguinte. O senhor sabe que mesmo baseado no texto sem vogal, se tinha a pronúncia corrente. Porque ninguém que aprende hebraico, é recente aprender hebraico hoje com Nekudá, né? Então, existia a pronúncia, independente da Nekudá ou não. O que eu disse, não estou falando que a pronúncia é correta por causa desses sinais diacríticos aqui, desses sinais massoréticos. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que fizeram, e é isso que o pastor Marcelo advoga inclusive, é que pegaram as expressões tanto de Elohim quanto de Adonai para colocar ali, para tentar achar uma pronúncia correta. Não é esse o meu argumento. Entendi. Eu estou dizendo da sinalização que tá aqui. Entendi. Exatamente. Tá, entendi. Vamos lá, pastor Marcelo. Bom, eu continuo batendo justamente nisso, não é? Como nós todos sabemos aqui, todos nós aqui, estudiosos do hebraico, sabemos que a língua é consonantal, né? O pastor Paulo está usando a Stuttgartense, eu poderia usar aqui o Bible Hub, Bible Works, Strong, que aí nós conseguiremos ler. Pegando, como nós bem sabemos, o senhor sabe, Paulo sabe também, tirando das vogais de Adonai, inserindo no tetragrama sagrado, aí nós conseguimos ler. Por exemplo, se ele mandasse ler aí pela Stuttgartense, eu leria, tá ali, Yehová. Mas será que essa é a pronúncia do nome? A primeira pergunta. Será que esse, de fato, é o nome de Deus? Os judeus, como todos nós aqui sabemos, ao se deparar com esse nome, diz Hashem, o nome ou Adonai. Eles substituem a leitura do tetragrama sagrado, este nome incrível, este nome poderoso, esse nome que nós não podemos domesticá-lo, que nós não temos domínio sobre ele, eles dizem essas coisas. Ou quando se refere a esse nome, diz o Eterno. Então, eu acho que há uma problemática aqui, sim, pastor César, porque como eu disse, nós não sabemos como pronunciar, já queremos pronunciar.
sem saber a pronúncia. Então vamos pensar assim, vamos tentar trabalhar nesse primeiro bloco assim. O senhor está dizendo assim, nós não sabemos, não temos certeza das vogais, não então temos. Não sabemos como pronuncia. Sim. O pastor Paulo diz que ele consegue saber então quais são as vogais, é isso? Não foi isso que eu falei. O texto está aqui. Independente da Stuttgartensia, o Códex de Leningrado. O Códex de Leningrado, se quiser trocar o texto também, tudo bem. A WLC ou a WLCOT vai ser o texto sem vocalização, também está a mesma questão. A grande questão é a seguinte: o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar da seguinte forma. Quando o senhor tem o texto vocalizado, qual é a pergunta? Vou fazer uma pergunta e deixo para o senhor trabalhar. Qual o propósito da adição dos sinais diacríticos no texto consonantal? Eu penso que para qualquer pessoa que estuda o hebraico, facilitar a leitura, não é? O propósito dos maçoretas no século VI depois de Cristo em vocalizar a língua foi justamente para que a pessoa, nós hoje conseguimos ler sem os sinais maçoréticos. Mas, por exemplo, o senhor é professor de hebraico, vai alfabetizar uma pessoa, até o senhor ensinar todo o alfabeto. Sim, não depois, dá. Não é? Didaticamente é inviável, né? Então o senhor sabe disso. Então, para mim, os sinais maçoréticos ajudaram na leitura da língua. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a palavra shalom, se não tiver os sinais maçoréticos, pastor César, pode ser Salem, pode ser Salum, pode ser Salam, pode ser uma multiplicidade de sinônimos. E é isso que faz do hebraico ser uma riqueza, né? Por exemplo, a palavra berit vem literalmente de karat, cortar. Então, quando nós pegamos a etimologia, e eu sou fascinado por isso, que eu vira e mexe, acho que o senhor acompanha o meu Instagram, pastor César, vira e mexe, eu coloco uma pérola lá do texto original. Vou dar um exemplo aqui, olha que coisa tremenda. Algumas versões, pastor César, em Joel 2, 21 ou 22, eu não lembro agora, deixa eu ver aqui, só para dar um exemplo daquilo que eu estou falando, diz assim que o Senhor dará ensinadores de justiça. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver aqui, Joel capítulo 2, verso... Não, é o 23. Olha o que diz na minha Bíblia, Paulo, olha a riqueza. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Só que se o senhor pegar outra tradução aí, pastor César, acho que se pegar professor. A Arque, é professor. Ué, é chuva ou é professor? As duas palavras estão corretas, porque é moré. Só que a raiz de moré é morá, e morá é chuva em hebraico. Você está entendendo? Então, para mim, os sinais maçoréticos, né, ajudam na leitura, mas saber, a minha questão, Paulo, sempre vai ser essa. Eu acho que nós não sabemos a pronúncia correta. Nós só saberemos a pronúncia correta se nós fazermos isso. Colocarmos a vocalização, e aí nós leremos Yehová, Yahweh. Tem grandes biblistas no mundo, diz que é Yahweh. Eu acho super estranho que vem do isso, Deus Javé, né? Pessoal, todas as obras vão trabalhar de Javé, o Deus exatamente, Yahweh, outro Iá. Só que Iá, que aparece no Salmo 68:4, que muitos pregadores, pastor César, que não conhecem o hebraico, torcem o texto, porque diz lá, nas nossas Bíblias, louvai a Deus, pois o seu nome é já. Aí o pregador diz o quê? A vitória chega já. Agora. A cura chega já. Só que não é. Agora, tá isso. Não é. Quando a pessoa, Paulo, não conhece, tudo bem. Só que ali, porque o Yud vira J para nós. Só que não é. O Iá também não é o nome. O Iá é a abreviação. É uma forma contracta do nome. Contração do nome. Entendeu? Pastor Paulo. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor sobre a questão dos sinais diacríticos, né? O sinal diacrítico, ele na verdade, eu entendo com uma amplitude, né? Não é com um ponto diferente. Tá. Eu entendo que é para facilitar a leitura de quem não conhecia, justamente, mas existe um propósito de manter a palavra do Senhor viva para sempre. Essa é a ideia. E a comunicação, através da escrita, não apenas da fala, por tradição e tradição, ela começa, então, a ser redigida. E para que as pessoas, principalmente quem era do clã, né, de Israel, e as pessoas que viessem de fora, aprendessem de forma clara, simples e objetiva. Mas o ponto principal
da Nekudá é manter o que se era falado da maneira intacta escrita. Então, se eu aceitar o argumento que o senhor utiliza de que eu consigo ler com sinais diacríticos e eles remetem ao que era falado, então por que não carregar isso na questão do nome do Eterno? Esse é o primeiro ponto. Mas eu acredito também, baseado, o senhor leu um texto, na verdade não é que o senhor leu esse texto, o senhor usa, ainda usando o argumento anterior, Êxodo capítulo de número 6, versículo de número 3, né? Ele vai falar assim: vai errar el Avraham, el Tzahak, el Yaakov, el Shaddai, o Shemi e Yehová lo novdati lahem. Me revelei a eles como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yehová não me fiz conhecido. Eles não me conheceram pelo meu nome. Então, principalmente acontece na igreja. Você... Na oração, o irmão chega na igreja, o diácono chega na igreja, o presbítero, e aí ele começa a fazer a oração ali, as igrejas que ainda oram, né? Que ele chega para fazer 10 minutos, 20 minutos de oração, e ele tá orando ali. E aí ele fala assim: ó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E nem sabe por quê. Sim. Abraão, Isaac e Jacó nem conheceram ao Deus pelo nome. Mas como o senhor defende que Deus tem vários nomes, e o senhor usa que El Shaddai seria um dos nomes do senhor, inclusive isso consta na obra do senhor, sobre os vários nomes de Deus. Sim. Ele fala que se fez conhecido como Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus Todo-Poderoso não é o nome dele, porque nesse próprio texto ele faz o contraste. Mas pelo meu nome, dá a ideia de que ele tem um nome e que esse nome não fora revelado a Abraão, a Isaac e a Jacó. Como o senhor vê, saindo da ideia da pronúncia, porque senão a gente vai ficar só na ideia da pronúncia e não é esse o debate. Eu posso discutir isso aqui, mas vai mudar o tema. Vamos lá, o texto e eu queria que o senhor trabalhasse essa questão. O que está na mesa é que Deus chega em Moisés e fala: eu me revelei, eu me relacionei com Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Mas o meu nome eles não sabiam. E como é que fica, pastor Marcelo? Parece um paradoxo, né? Se o pastor Paulo acabou de nos falar aqui que em Bereshit se invocava o nome. E os patriarcas estão no livro de Bereshit. Parece até uma contradição, até uma boa pergunta pro Crescendo na Fé. Se Deus revelou o nome... no peito aí, pastor. Não, exatamente, porque se já começam a invocar o nome a partir de Enos, que está lá, é claro... E agora chega Moisés e escreve assim, ó: eu apareci para Avraham, para Yitzhak, para Yaakov como El Shaddai, que é uma beleza tremenda esse nome, não é? É o Todo-Poderoso, ou também aquele que amamenta, porque Shed em hebraico é seio, quer dizer, o Deus que alimenta, o Deus que amamenta. No Talmud é Shedai. She é aquele que diz, She é que, e Dai é aquele que diz basta, quer dizer, El Shaddai também, pastor, é aquele que diz basta, aquele que diz está tudo finalizado. Ou também, olha a beleza da língua hebraica. O Shaddad é montanha, quer dizer, o Deus alto, o Deus poderoso. Quer dizer, no nome nós temos 4 revelações. Ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que alimenta, ele é o Deus que diz basta. A questão é, o El Shaddai é o nome? Não, é um dos nomes para mim. É uma das revelações dos nomes. O nome nós não sabemos. Então, mas como que o senhor fala que El Shaddai é um dos nomes, se ele faz o contraste aqui no texto? De novo, né? Porque ele se apresentou. Olha lá, desculpa, a palavra só para concluir, ele fala assim, ó: me apresentei como? Como? Isso. Como El Shaddai. Certo? Mas pelo meu nome. Mas pelo meu nome. Então, El Shaddai não é o nome, porque ele fala pelo meu nome. Não fala assim, ó: me apresentei como um dos meus nomes. Sim. Nem em hebraico. Pastor Marcelo. Sim, mas, por exemplo, Jó 19, por exemplo. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, né? Goali Rai. Eu também defendo que o nome de Deus não é El Shaddai. Eu tô dizendo só fala um dos. Isso, que na revelação progressiva, porque Deus foi se revelando na história, vários nomes são apresentados. É isso que eu quero dizer. Uma pergunta, agora, antes de... Desculpa interromper o senhor, mas é bem simples. Por exemplo, o senhor fala assim, né? É um dos nomes. Será que esse substantivo adjetivado, que fica bonito, não é invalidando isso que o senhor faz? Sim. É bonito demais. Numa palavra, você vem trazendo vários troncos, a raiz, a etimologia, e traz vários significados. É muito bonito. Mas não seria tratar como um adjetivo ou um substantivo adjetivado, e na falta do tetragrama, pelo
meu nome, então a gente atribuiria então ao nome na ausência do nome pessoal, porque o substantivo ele acaba fazendo o nome, vez do nome, na ausência do nome pessoal. Sim, eu até concordo nome com você. Mas eu continuo batendo nessa tese, que o nome nós não sabemos. Bom, É Yehová para o senhor pronunciou, eu mesmo não pronuncio isso. Até porque eu vou ter que concordar com os testemunhas de Jeová. Não, quem diz que J, né? Quem diz que o nome de Deus é Jeová são os testemunhas de Jeová. É que eu não usei a palavra J e nem tem ênfase com essa questão do testemunho de Jeová. Mas Paulo, você é um cara inteligente. O que é Yehová trazendo para nós? É o nome do Eterno. Qual que é? Como é que se pronuncia em português? Porque Jeová seria transliterado, certo? Então, mas se tu for transliterar o Iod pro português, não é J, é o Y ou o I. Então é sem J. Então o nome de Jesus é como? Em português? Se for para transliterar, seria Jesus.